Fiz um fake pra poder testar meu marido e ele falou que a esposa dele tinha falecido. Eu era casada há 7 anos, né? Eu morava numa cidade grande e aí eu conheci esse meu namorado pela faculdade. A gente começou a conversar, começamos a ficar, ele me pediu em namoro. Depois de 5 anos, nós casamos. Ou seja, juntos nós já tínhamos, tipo, 12 anos. 5 namorando, 7 de casado. Ele sempre foi muito tranquilo, mas ele sempre foi aquela pessoa de ter muitos amigos. Sempre tinha o bonde dele. Ah, não, porque a gente vai jogar futebol, não, porque vamos fazer um churrasco com os moleques. Não, porque os moleques vão pra um barzinho tal, vou com os moleques. Ele sempre tinha os moleques dele. E isso me incomodava muito, porque parecia que eu vivia 2 vidas. Uma com ele, né? E uma vendo ele viver com os amigos dele. No caso, ele tinha 2 vidas, comigo e com os amigos dele. Só que ele sempre falou que era coisa da minha cabeça, que ele só queria ficar com os amigos dele, que ele realmente era uma pessoa muito amigável, que era do signo dele, que ele não tinha culpa de ter nascido naquela data, jogou do signo pra mim, porque ele sabia que eu adorava essas questões de signo, acreditava muito em energia e tal. Então ele sempre dava desculpa dele do signo. Não, porque meu signo não é assim, não, porque eu sou sagitariano é muito amigo, sagitariano é muito livre. É, amor, mas você casou. A partir do momento que você casou, acabou a liberdade. Mas ele não conseguia entender isso. Então a gente sempre teve esse problema em relação às amizades dele. Ai, mas você não podia ir junto? Não. Ele queria ir curtir com os leque e eu não podia ir junto. Basicamente, ele queria ter uma vida de solteiro, não casado comigo. E eu tinha uma amiga que eu sempre reclamava com ela sobre isso. Ela era a minha amiga desde a época da faculdade. Eu falava, poxa, isso me incomoda, que não sei o quê. Ficava trocando mensagem com ela e ela teve uma ideia. Ela falou, cara, querida Best, por que você não testa ele? Aí eu fiquei tipo assim, como assim? Ela falou, cria um fake, já que você tá tão desconfiada. Porque eu jurava que ele tava me traindo. Cria um fake e testa ele. Eu fiquei me perguntando como eu nunca tinha pensado nisso. Eu achei que aquele fake ia resolver todos os meus problemas, porque eu ia criar um fake, ia dar em cima dele, ele ia falar não e eu ia ficar tranquila. E assim eu fiz. Criei lá um fake com umas fotos bem aleatórias que as minhas amigas pegaram, tá? A gente ficou fazendo umas montagens, umas coisas assim, bem diferentes pra, tipo assim, não ser ninguém, ao mesmo tempo ser alguém, sabe? Criamos o fake, fiquei alimentando e tal. Segui ele. Primeiro eu segui várias pessoas que ele conhecia, né? Várias pessoas e tal, depois que o perfil tava bem estruturado, isso passou mais ou menos uns 2 meses. Olha como a mulher, quando ela quer, ela vai criando toda a situação. Só mais ou menos uns 2 meses o fake já tava bem estruturado, com pessoas que ele conhecia seguir ele. O perfil dele era trancado, tá? Só que assim que eu segui, o bonito aceitou. E aí, assim que ele aceitou, ele mandou mensagem pro meu fake. Pois não. Bem seco, assim, bem seco. Aí eu falei assim, tá vendo? Ele não vai dar confiança pro meu fake, porque ele foi super mal educado. Ele mandou nem boa tarde, nada. Ele mandou assim, pois não. Aí eu falei, não, eu tava aqui rolando, né? Os meus amigos, os amigos dos meus amigos. E acabei achando seu perfil. Achei você bonitinho pela foto de perfil e resolvi seguir. Ele, teu perfil é novo? Porque ele viu que o meu perfil era recente. E aí eu falei, menina, tu acredita que eu fui hackeada? Tive que criar um perfil novo e tal. Comecei do zero, não sei o quê. Por que isso é um problema? Eu não entendi a pergunta. Ele, não, nada não, só achei estranho o seu perfil ser novo. E aí eu expliquei que tinha um perfil antigo e que tinha sido hackeado. E aí eu falei, caramba, acabei de olhar o seu perfil e vi que você tem esposa, porque ele tinha foto comigo. E aí ele virou e falou assim, não, a minha esposa, ela faleceu. Falei, como assim eu faleci e não tava sabendo? E nisso, eu mandando todos os prints pra minhas amigas, porque a gente fez um grupo, isso aí virou, amor, quase que uma missão. E aí a gente ficou tipo, eu não acredito nisso. E aí ele começou a contar que ela tinha falecido, mais ou menos uns 6 meses, que tava tudo muito recente, que ele tava sofrendo muito, que ele ainda não tinha conseguido nem se livrar das coisas dela e tal, que as fotos ainda estavam lá, porque ele ainda não conseguia, né, parar de sentir aquela dor, ainda tava naquele choque. E aí eu super solista, comecei a conversar, poxa, eu sinto muito, caramba, ela faleceu do quê? Ele falou que eu tive uma doença, aí, que ele não sabia muito bem explicar, e faleci. Fui de arrasta, ele me faleceu. Ele perguntou se eu era da cidade, e eu falei que não, que eu era de outra cidade. Ele perguntou onde eu conhecia os amigos dele, eu falei que conhecia de festa e tudo mais, e que era assim que eu socializava, procurando pessoas aleatórias, seguindo e começando a conversar. E aí ele perguntou pra mim se eu não queria ir na casa dele. Ele, vem aqui em casa pra gente ver um filme, a gente conversar, se conhecer e tal. Eu não gosto de ficar socializando, interagindo pela internet, não sei o quê. E eu topei, porque eu queria ver, como é que ele levou outra mulher lá se eu moro lá? Eis que ele vira e fala assim, não, então você vem aqui 3 horas da tarde. 3 horas da tarde eu estou onde? No trabalho, porque eu pegava 3 horas da tarde. Então ele marcou comigo mesmo às 3h30. Pois bem, lá eu estaria às 3h30. Marcamos, sendo que eu fiquei assim, caramba. Vocês perceberam que ele marcou uma pessoa que ele nem conhece pra poder ir na nossa casa do Neida? Eu
a pessoa quisesse levar os órgãos dele? Ele não estaria nem aí pra levar os órgãos dele à nossa casa, as coisas da nossa casa, mas tudo bem. Até aí, tudo péssimo. Marquei com ele. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Gente, vocês tinham que ver como eu tava tratando ele, porque a gente marcou pra 3 dias depois. E eu ficava olhando pra cara dele assim, cheia de ranço, mas fazendo a Frozen e fingindo que nada tava acontecendo, porque eu queria pegar, fazer a surprise. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. Será que ele só fez isso por aquela mulher? Ou será que ele mete esse set já tem muito tempo? O que eu fiz? Perguntei pra algumas amigas minhas se elas tinham fake, essas amigas do grupo. E aí 3 tinha. E eu falei, então vamos fazer o seguinte, vai às 3. Eu já tava cagada de se ele ia desconfiar ou não. Vai às 3, seguir ele e começar a conversar. Eu quero ver se ele vai falar a mesma coisa. Gente, nesses 3 dias que eu tava esperando pra poder encontrar com ele, as minhas 3 amigas seguiram ele, começaram a conversar com ele e ele falou exatamente a mesma coisa. Que eu tinha ido de arrasta, que ele estava muito mal, que ainda não tinha conseguido nem se livrar das minhas coisas, que ele morava ali sozinho, que ele queria companhia, que não sei o quê. E ele marcou com as 3 todos os dias no mesmo horário, 3h30. Aí, tipo assim, daqui a 3 dias seria eu. Aí no outro dia seria minha outra amiga, no outro dia minha outra minha amiga, no outro dia minha outra amiga. Tudo 3h30 da tarde. Ele ia furefar quase que uma semana com mulheres diferentes. 4 mulheres diferentes de acordo com a conta dele. E eu reparei que enquanto eu tava bolando isso tudo com as minhas amigas, ele tava felizinho, contente, sabe? Rindo a beça. E eu fiquei olhando assim e falei, amor, tá feliz, né? Ele não, amor. Só umas novidades aí no trabalho. Porque eu trabalhava no período da tarde e ele trabalhava no período da manhã. Então, às 3 horas é a hora que ele tava chegando em casa e era a hora que eu estava saindo de casa. Pois bem, chegou o fatídico dia do eu ir encontrar com o que ele... Saí de casa pra poder trabalhar, ele ainda não tinha chegado e fiquei esperando na outra esquina. Assim que ele chegou, eu esperei das 3h30 e toquei a campainha. Gente, ele veio todo perfumado, todo cheiroso. Que ele abriu a porta, ele ficou, era quando só pra ligar, ó. Ele voltou pouco e de arrasta. Se fizesse assim, Jesus levava. Eu só fiz assim, surprise, querido. Ali eu já tinha impresso. Eu imprimi todas as conversas dele com as minhas amigas, comigo. E eu já tava com as folhas assim na mão quando eu toquei a campanha. Boa tarde, tudo bom? Surprise. Ele ficou pálido, perguntou o que eu tava fazendo. Eu falei, tá esperando alguém, amor? O que foi? Você tá nervoso? Não, porque eu já não fui trabalhar. Ele, não, amor. Como assim você não foi trabalhar? Mas por que você vai lá na sua casa? Vai lá na casa da sua mãe, ver sua mãe, que não sei o quê. Aí ele entrou rapidamente, tentou pegar o telefone. Eu, não, amor. Eu tô passando mal, pedi pra poder ficar em casa hoje, sentei no sofá, com as folhas na mão e ele nem percebeu. Na mesma hora ele mandou mensagem. Não vem não, que a minha mulher tá aqui. Eu não tinha falecido? Aí eu mesma respondi, ué, e eu não tinha falecido? Quando eu respondi, eu não tinha falecido no telefone, que ele tava mandando mensagem pra mim, que no caso não era eu, era a amante, que no caso era eu, ele já olhou pra minha cara. Eu falei, surpresa. Gente, ele ficou mais pálido ainda. Eu só peguei, assim, um bloquinho com um monte de folha e dei pra ele. Tava todas as conversas. Falei assim, ó, você não precisa negar, você não precisa tentar desconversar, você não precisa falar nada. Agora eu sei o que você fazia com seus amigos, agora eu sei porque toda essa liberdade com esse telefone, agora eu sei porque eu não podia ir com você, porque você era casado comigo vivendo vida de solteiro. Dei na face dele, revirei aquela casa de cabeça pra baixo, peguei as minhas coisas e fui embora e me separei. Assim que eu descobri que eu era corno e que eu tinha falecido. Eu fui enganado por 9 meses pela minha esposa, que disse que estava grávida. Isso aconteceu recentemente. Quando eu descobri tudo, eu terminei o meu casamento e eu saí traumatizado. E eu realmente não consigo ainda processar, digerir o que aconteceu comigo. Eu conheci minha esposa na faculdade. Ela tinha os mesmos objetivos que eu. Ela era super centrada, super inteligente. Ali eu me identifiquei demais com ela. A gente começou ali um romancezinho e aquilo durou. A gente começou a namorar, eu conheci toda a família dela, ela, a minha família. A gente se formou, tivemos ali a nossa estabilidade financeira. Obviamente que isso durou anos, né? A gente tinha 5 anos de relacionamento. E eu pedi ela em casamento. A gente se casou, fomos morar juntos, construímos ali o nosso cantinho, a nossa casa, as nossas coisas. Até que se passaram 2 anos de casado. E ela chegou pra mim e falou que estava grávida. Gente, foi uma felicidade tão grande. Isso aconteceu no meio do ano passado. Foi uma felicidade tão grande, tão grande, tão grande na minha vida. Porque eu já tinha tudo, sabe? Eu tinha minha profissão, eu tinha minha casa, eu tinha minha esposa e agora eu ia ser pai. Era o que faltava realmente pra eu completar ali todos os meus objetivos de vida. Eu, como era louco pra ser pai, fiquei muito feliz e ali começou todo o preparativo pra receber, né, o meu bebê. Só que algumas coisas estranhas aconteciam, né? Só que você pensa, você tem uma esposa que você ama, que você confia. Você vai ficar suspeitando dela? Não, sabe? Você simplesmente vai acreditar no que ela fala. Então, assim, todas as vezes que ela ia no médico, ela marcava em um horário que eu não podia ir. Ela, sabe, ia num horário
que não dava pra eu ir, ou ela cancelava, falava pra mim que a médica tinha cancelado, ou ela ia sozinha, voltava com exames, coisas assim do tipo, sempre me mostrando o meu bebê, me fazia até me sentir culpado, porque eu trabalhava muito e eu não tava tendo tempo de acompanhar a gravidez da minha esposa. Mas ela era sempre muito compreensiva, falava que não era pra eu me preocupar, que tava tudo certo. E com isso, ela passou 9 meses me engabelando, indo no médico sozinha, me mostrando ultrassom, me mostrando isso, o videozinho do bebê, do coração do bebê. Até que um belo dia, minha esposa saiu de casa de manhã cedo, e quando ela voltou... Hoje em dia, quando eu conto essa história, as pessoas falam pra mim assim, como que você não suspeitou? Como assim você vivia dentro de casa com ela, fingindo estar grávida e você não suspeitava? Gente, ela fingia passar mal. Eu chegava no banheiro, ela tava vomitando. Ela tinha barriga. A barriga dela se mexia. Ela estufava a barriga. Não sei como ela fazia, mas a barriga mexia. Então, não era como se eu tivesse um motivo pra desconfiar da minha esposa. Então, eu acreditava nela. Sabe? Eu acreditava em tudo que ela falava. Eu entendia que ela ia pro médico sem mim porque eu tava trabalhando muito, eu me sentia culpada, eu pedia desculpa. E ela falava, eu falava, tenta marcar num dia que eu possa. E ela, não, amor, tá tudo bem, é porque minha médica, a agenda dela é muito cheia, então não tem como, que não sei o que. E eu acreditava no que ela falava. Até que um belo dia, já tinha mais ou menos uns 9 meses, a gente já tinha feito chá revelação, era um menino. A gente já tinha feito enxoval, a gente já tinha feito quartinho pro bebê, a gente já tinha feito tudo. Tudo que vocês possam imaginar. A minha esposa saiu de casa bem cedinho, falando pra mim que ia na casa da mãe dela. A família dela toda acreditava que ela tava grávida, e a minha família também. As pessoas tocavam na barriga dela, as pessoas elogiavam a barriga dela, era como uma gravidez mesmo. Quando ela voltou, ela simplesmente voltou de tarde, com um bebê enrolado num pano, né? Parecia ser um bebê. E ela voltou muito feliz, falando, amor, nosso bebê nasceu. Olha aqui, a bolsa estourou e eu fui parar no hospital. Ali, gente, eu já entrei em desespero. Como assim sua bolsa estourou? Você foi parar no hospital, você não falou nada. Por que você não me ligou? Por que você não entrou em contato com ninguém da família? Como assim que a gente levou pro hospital? Comecei a fazer um monte de pergunta. E ela na porta com uma bolsa segurando o bebê, né? E eu falei, amor, vamos pro hospital, tá tudo bem, como assim? E comecei a ver umas coisas que não estavam fazendo sentido. Como assim ela pariu e saiu do hospital sozinha no mesmo dia? Tipo, ela saiu de casa de manhã e voltou de tarde com um bebê. O que tava acontecendo? E aí ela veio, amor, calma, você tá fazendo muita pergunta. Porque eu comecei a questionar isso, né? Como assim? Onde você tava e tal? Comecei a questionar ela, calma, você tá fazendo muita pergunta, que não sei o que, tá me deixando nervosa. Segura aqui o bebê. Aí ela me deu o bebê. Quando eu vi, era um bebê reborn. Ela tinha levado pra casa um bebê reborn. A barriga dela não tava mais ali, não tinha mais barriga. E era um bebê reborn. Eu entendi que era uma brincadeira. Eu falei, você tá brincando, né? Isso aqui é o quê? Pra gente treinar? Quando o nosso bebê chegar, que agora tá chegando, não sei o quê. E aí eu olhei pra baixo e falei, cadê sua barriga? Por que a sua barriga tá assim? Não tem mais o bebê aí dentro. A cara dela fechou de uma forma que eu fiquei assustada. Ela, como assim você tá rejeitando o nosso filho? Esse aqui é o nosso filho. Eu busquei ele, eu parei ele, eu tive ele. E ali eu entendi que ela realmente acreditava que ela estava grávida e que ela estava grávida de um bebê reborn. E que o nosso filho era o bebê reborn. Eu entrei em desespero, falei, você tá brincando comigo, não é possível, o que tá acontecendo? Eu liguei pra família dela, os pais dela vieram, ficaram chocados igual a mim. A gente descobriu que ela fingiu estar grávida, ela acreditou que ela estava grávida e que ela tinha o bebê, que o bebê era um bebê reborn. E ela mentiu pra todo mundo, fez fazer chá de bebê, enxoval e tudo, não sei o quê. Eu me separei dela, fiquei extremamente triste, traumatizada, minha família também. A família dela levou ela no médico e descobriu lá que ela tem problemas mentais, que ela tava em surto e tudo mais, que ela realmente acreditava naquilo. Eu terminei o relacionamento, preferi não continuar. E até hoje eu estou tentando digerir essa situação, porque aconteceu recentemente. A ficante da minha namorada me ligou pra me contar um negócio que eu entendi que eu fui enganado por 4 anos e ela também. Ou seja, a nossa namorada, porque era ficante, né? A nossa namorada enganou nós dois. Ela enganou com uma mulher e a mulher, ela enganou com um homem. Nesse relato, nós somos um macho. Sabe aquele dia que você tá carente e aí você vai pra um barzinho pra poder tomar umas beritinhas, ver se você conhece o amor da tua vida? Eu fui e conheci o amor da minha vida. Conheci ela ali, chamei ela pra poder tomar uma cerveja, ela tava na mesma intenção que eu, saiu pra poder conhecer o amor da vida dela. A gente começou a conversar e começamos a namorar. Eu já era formado, tinha uma empresa, já tinha uma condição legal, morava na minha casa sozinho. E ela tava estudando e morava na casa dela, que ela pagava aluguel. E aí a gente começou a conversar, começamos a ficar ali naquele dia. Eu
Eu, muito carente, me apaixonei perdidamente por ela. Ela era muito linda. A gente começou a conversar, sabe, sobre ela ir morar comigo. Eu comecei, poxa, vai morar comigo, né? Pedi ela em namoro, a gente já tava uns mesezinhos namorando, só que ela não queria ir morar comigo de jeito nenhum, e eu não tava entendendo por quê. Eu falei, poxa, mas você vai ficar pagando aluguel, sendo que a gente tá namorando, você pode vir morar comigo, não sei o quê. E ela falando que não, que ela preferia morar sozinha, que não sei o quê, porque ainda não tava pronto pra esse passo, que ela precisava ainda da independência dela, e eu entendi. Eu tava sendo compreensível e entendendo o meu lovers, até que ela começou a me contar uma história triste, dizendo que estava fazendo estágio. Eu entendia, porque eu já fui estagiário antes de ser empresário, eu já passei por todo esse processo. Graças a Deus eu venci. E aí ela começou a me contar, chorando as pitangas, porque ela sabia que eu tinha dinheiro. Eu bancava tudo, todos os rolês, tudo que a gente fazia. Ela ia pra minha casa, não sei o quê. E aí ela começou a me contar as pitangas e eu comecei a pagar o aluguel dela, que era o que ela queria. E que era um aluguel de 3 mil reais. Eu até ofereci dela ir morar lá em casa, ela não queria. Falei pra ela se mudar pra uma casa menor, porque ela é estagiária, pagando 3 mil reais de aluguel. Eu achei aquilo meio estranho. Mas aí ela começou a me engabelar e eu comecei a pagar o aluguel. Passou-se 4 anos dessa situação, porque ela disse que quando ela se formasse na faculdade, ela ia casar comigo. E eu 4 anos pagando o aluguel dela. Até que eu recebo uma ligação. Estava eu no meu trabalho, já estava dando quase ali o meu horáriozinho de almoço, né? Porque eu sou patrão, mas eu sou guerreiro. Quando eu recebo uma ligação, era uma mulher, que eu não sabia quem era, um número que eu não conhecia, e eu atendi. Porque quando você é empresário, você acha que pode ser alguma coisa relacionada à sua empresa. Eu atendi, meus amigos queridos, pimpões amigos. Realmente era uma mulher, né? E ela falou, é o Carlos? Botar meu nome fictício de Carlos. Eu falei, é o Carlos. Pois não, achando eu que era alguma coisa sobre negócio. Precisamos falar da Laila. Laila, minha namorada. De anos já, porque eu tava esperando terminar de se formar pra casar comigo. E detalhe, eu ia na casa dela, ela ia na minha casa. E ela falou, olha, eu preciso conversar com você porque eu sou a namorada da Laila. Ficante / namorada. Eu falei, como assim você é ficante / namorada da Laila se eu sou o namorado da Laila? Eu falei, não, eu sou a namorada da Laila. Ela falou, pois é. Pelo visto, nós dois somos os namorados da Laila. Ela era uma mulher e eu era um homem, ou seja, eu tava sendo corno flex, ainda por cima. Eu falei, você tá brincando que não sei o quê. Ela foi pedir o endereço do meu trabalho e disse que ia vir pessoalmente me contar. Eu dei. Temi os meus órgãos? Não, eu tava preocupado com o chifre. Ela veio, subiu o elevador, entrou na minha sala e ela começou a falar, olha, vou ser curta e grossa com você. Eu descobri, porque eu tava desconfiando de umas coisas que eu tava achando meio esquisito, e mexi no telefone da Laila, e com isso eu descobri que ela tinha você. Botei ela contra a parede e ela me contou o que tava acontecendo. Eu namoro com ela falou pra mim que gosta de mulher a vida toda, você namora com ela falou pra você que é hétero e tal, você pagou o aluguel da casa dela, certo? Eu falei, certo. Ali eu já tava chocado. Murcho, capengo, tentando achar um ponto pra dizer que aquilo ali era mentira. Ela falou, pois é, a casa que ela mora é minha. Eu empresto a casa pra ela morar, porque ela falou que tava passando dificuldade, estagiário, que eu tô mesmo lorota. E ela não me paga o aluguel. E você tá pagando o aluguel da casa. Ou seja, além de você sustentar ela, ajudar ela em tudo, pagar os rolês, não sei o quê, você ainda dá 3 mil pra ela, porque o dinheiro que você paga de aluguel, que era pra ser meu, não vem pra mim porque eu não cobro aluguel. Ela enganou nós dois. Ela me contou tudo, disse que já tinha jogado ela contra a parede, que ela acabou confessando, e ela veio me contar assim que soube. Mas que não adiantava nem eu ir atrás dela, porque ela já tinha metido o pé. Ela se levantou, foi embora, eu fiquei chocada, ela me mostrou um monte de prova, foto, sabe? Ela realmente tinha um relacionamento há muito, muito tempo, assim como eu. Inclusive, ela tinha um relacionamento com ela há 5 anos. E eu tinha 4. E elas não assumiam um relacionamento porque, segundo ela não estava pronta, a família. Por isso que elas eram namoradas / ficantes. E aí eu não acreditei e fui atrás dela, que eu precisava ouvir da boca dela. Quando eu cheguei na casa, estava completamente vazia. Ela já tinha sumido. Eu namorei uma bandindinha por 4 anos. Ela me bloqueou de tudo e eu simplesmente nunca mais consegui contato com ela. Fui na faculdade dela, não achei. Ela simplesmente foi embora, sumiu. E eu fui enganado por anos da minha vida. Eu descobri que era corna pelo vidro do RH de um macho que trabalhava comigo, que não queria nada comigo, mas nós tínhamos um filho e um relacionamento. Ah, mas como eu vou contar pra vocês? Eu comecei a trabalhar no mercado e ele também trabalhava. Só que eu, quando entrei nesse mercado, eu tinha um relacionamento. Eu tinha ali o meu compromisso. Nós começamos a conversar e viramos bestes. Mais que amigos bestes. E ficamos naquela pindaíba, todo dia ele ia embora comigo, conversa vai, mas eu respeitava o meu relacionamento. Até que um belo dia, por desavenças da vida, o meu relacionamento acabou. Ele ficou pouco feliz, o tempo passou e nós fomos em uma festa, né? Nós fomos numa festinha. Eu, amor, biritei todas, né? Ali naquela querida daquela festinha, acabei indo pra casa do Jurandir. Nós,
furianfante, né? E começamos a ficar. Acabava que Jurandir ficava me enrolando, falando que não queria nada sério. Só que eu engravidei. Eu engravidei do Jurandir. Nós tínhamos um relacionamento, mas ele falava que não queria nada sério, que era melhor a gente morar cada um na sua casa. Eu grávida dele. Ele falava que era melhor cada um morar na sua casa, que não sei o quê. Eu aceitava. Eu grávida dele, ele na casa dele, eu na minha. O meu filho nasceu e ele me ajudava muito com o meu filho. Só que nós tínhamos um relacionamento na minha cabeça. Menos ele falando pra mim assim, não, mas eu não quero nada sério. Não, mas eu tenho um filho com você e nós temos um... Nós ficamos, você vive na minha casa, eu vivo na sua casa e tal. Enfim, era esse relacionamento aí que eu me sujeitei, amém. Aí chegou um tempo que ele parou de me deixar mexer no telefone dele. Tipo, gente, a gente realmente tinha um relacionamento que eu não tô sabendo explicar pra vocês, sabe? Era uma ficada séria, sendo que eu tinha um filho com ele. Ele parou de deixar eu mexer no telefone dele. Tinha um dia da semana que ele sempre jogava bola e eu ia ver ele. Ele falou pra eu não ir mais, do nada. Tipo, não quero mais que você vá me ver jogando bola e tal. Só que aí eu fui promovida, né, no mercado e acabei tendo mais responsabilidades. E um dia fui eu no RH pra poder ver uns negócios que eu tinha que ver. Tava passando, ele tava do outro lado, tinha uma janela de vidro. E o que eu vi? Eu te comento pra página da blogueira. Quando eu estava indo a caminho do RH, que eu passei pela janela de vidro que tinha, ele estava sentado e ele estava tão entretido no telefone que ele não me viu passar. Aí eu fiquei bisbilhotando assim da janela e vi, amor, que ele estava de conversinha com uma querida que também trabalhava no mesmo local que a gente. E falando que estava apaixonado, que era pra eles saírem, que ela era o amor dele, que ele ia se separar de mim, sendo que ele não tinha um relacionamento comigo, porque ele falava que não queria nada sério, mas que ele ia se separar, né, de mim pra poder ficar com ela. E eu fiquei embasbacada. E detalhe, eles marcaram, e eu vendo ele marcando com ela, marcaram de, sabe aquele dia na semana no futebol que ele não deixava mais eu ir? Marcou com ela, de encontrar com ela. Ou seja, eu era corna. Todos os amigos dele sabiam, tá, gente? Eu descobri isso depois. Todo mundo sabia. O chifre, a chifruda. Era sempre a última a saber, no caso eu não sabia. Inclusive, todo mundo ria da minha cara e eu não sabia. Todo mundo do nosso trabalho é gerente, todo mundo sabia de tudo. Eu não sabia de nada. Só que aí eu me vinguei. O que eu fiz? Ele tinha uns cartões. Peguei todos os cartões dele na carteira dele. Fiz a Frozen, né? Fiz a Sonciele, esperei ele lá pra casa. Peguei todos os cartões dele. No dia seguinte eu me dei um banho de loja. Gente, eu gastei todo o crédito dele, gastei em salão, gastei em roupa. Eu comprei tudo que tinha, deixei ele todo endividado. E foi no mesmo dia que ele foi pro futebol. Ele foi pro futebol, eu fui gastar o dinheiro dele, ele nem percebeu que tava sem os cartões. Depois que eu comprei todas as roupas, fiquei o dia no salão, eu fui no futebol. Quando eu cheguei lá, encontrei os dois, deu um pau, né? Aí ele veio defender ela, eu dei nele também. Virou uma confusão, a gerente estava lá, tá, nesse futebol. Ela já sabia de tudo, mas aí como virou um escândalo, não tinha mais como acobertar, né, acobertar ele. Acabou que ele foi demitido e ele foi trabalhar numa empresa onde eu saio com o filho do patrão dele. Ele trabalha lá e eu pego o filho do patrão. Em relação ao nosso filho, ele continua ajudando, né? Ele pega o nosso filho normal, mas eu deixei ele bem endividado, graças a Deus. Não me arrependo. Não me arrependo quando ele descobriu que eu gastei todo o dinheiro no cartão dele. Ele virou uma arara pra cima de mim. Eu falei, pra descontar o chifre que você me deu. A mulher que ele me traiu, né? Que, olha, diga-se de passagem, ô beleza duvidosa, traiu ele também. No fim, ele tomou, foi chifre, ficou sem mim e ficou sem ela. Minha mãe colocou uma PG pra morar dentro de casa com a gente. Eu falei pra ela que isso não ia dar certo. Ela me escutou, não me escutou. No final, nós perdemos tudo. Tivemos que sair de casa corridas. Meia-noite ainda perdemos tudo. A minha mãe tinha um ex-marido que ela virou muito amiga da irmã dele, sabe? Só que a irmã dele, ela meio que começou a ganhar a vida de uma forma mais fácil. Vamos colocar assim, nós morávamos em uma cidade que não era não tão pequena, não era tão grande, então ela era conhecida como a do job. Inclusive, ela até trabalhava num lugarzinho propício que tinha lá na nossa cidade, né? E aí, um belo dia, parece que ela teve um problema com o dono da casa que ela alugava e o cara simplesmente despejou ela e ela ficou sem ter pra onde ir. Ela não conseguiu alugar a casa muito rápido, alugar a casa onde a gente morava era muito difícil. Então aí, nesse desespero, ela era muito amiga da minha mãe, ela mandou mensagem pra minha mãe perguntando se poderia morar lá em casa. Na época eu tinha 19 anos, eu falei pra minha mãe que não era certo, porque todo mundo sabia o que ela fazia.
E vai saber o que ela trazia pra dentro de casa, né? Ou quem ia visitar ela. Mas aí a minha mãe, muito amiga dela, falou que não ia virar as costas pra amiga dela, que não sei o quê, que ia aceitar assim, que ela ia morar lá. Tá? A mulher foi morar lá em casa. E, gente, virou um inferno. Ela era extremamente folgada, extremamente porca. A mulher não fazia uma comida, a mulher não varria um chão, a mulher não arrumava a cama dela quando ela levantava. Ela ficou no quarto que tava sobrando em casa e ela basicamente achava que ela simplesmente tinha 2 empregadas, eu e a minha mãe. Só que a minha mãe não falava nada, que a minha mãe ficava, é por pouco tempo, porque ela acabou de passar por um trauma. O dono da casa pediu pra ela poder sair, minha mãe jurou que aquilo era um trauma. Mal sabendo que o trauma ia ficar eu e minha mãe. E aquilo me incomodava. Só que, tipo assim, eu achei que, beleza, ela ser porca, não fazer nada de casa, não ia piorar. Piora. Ela começou a pegar as minhas coisas, ela começou a pegar as coisas da minha mãe. Até o dia que eu me estressei firme com ela. Porque parece que ela foi fazer um job, não tinha nenhuma lingerie limpa e ela simplesmente pegou uma minha. Óbvio que isso é nojento, só que não foi o pior. Porque ela simplesmente não lavou e ainda falou pra mim, se eu fosse você eu lavava porque tá cheio de leite, isso é que você me entende. Aí eu fiquei revoltada com ela, nós começamos a discutir feio e eu falei pra minha mãe que ou ela ficava lá ou eu ficava lá. E aí a minha mãe, né, conversou com ela, pediu pra ela poder sair, porque eu e a minha mãe, nós éramos uma equipe, né? A minha mãe não dava conta de pagar todas as contas de casa, então eu trabalhava e ajudava ela. E ela não ajudava com arroz, tá? Um caroço de arroz. Então minha mãe conversou com ela e pediu pra ela sair. Só que o problema é que não deu tempo dela sair. Porque 2 dias depois, eu acordo com a minha mãe gritando, desesperada. Curte, comenta, salva pra parte 2. Era meia-noite, 2 dias depois da minha mãe ter falado com ela, a gente deu mais ou menos aí umas 2, 3 semanas pra ela poder sair, há um mês, né? O mês seria um limite. E ela falou que tudo bem, que ela ia arrumar um lugar, porque a gente não era a nossa primeira briga, tá? A gente já tinha tido diversas discussões, seja porque ela não fazia nada, ela não ajudava com nada, ela comia pra caramba, sabe? E assim, vários homens ficavam deixando ela na porta de casa, sabiam onde a gente morava. Ela deixava roupa espalhada pela casa, olha, era tipo um inferno. Aí ela ficou tudo bem e tal, minha mãe conversou com ela, era muito amiga da minha mãe, ela acabou entendendo. Gente, 2 dias depois que a minha mãe pediu pra ela sair, meia-noite, eu no meu quarto, a gente já tinha ido dormir, a minha mãe também tava dormindo, ela também, nesse dia, ela não tinha trabalhado, ela tava de folga, e ela trabalhava lá no local propício, né? Então ela tava de folga lá do... Eu acordei com a minha mãe simplesmente gritando, desesperada, gritando. Eu saí do quarto rápido. Gente, quando eu fui pra sala, alguém simplesmente tacou uma garrafa com fogo. Sabe quando a pessoa joga assim, coisa? Tacou pela janela. Pegou no sofá e começou a queimar. E não dava pra poder apagar, porque já tinha lastrado pras cortinas. Minha mãe tinha muito cortina na sala. O sofá pegou num, pegou no outro, pegou na poltrona. Eu olhei pra cara da minha mãe olhou pra minha cara, a gente em desespero, começamos a gritar, ela veio também em desespero. E aí minha mãe falou, não dá tempo, pega nada, vamos sair agora. E a gente saiu. Cara, a casa toda queimou, nós perdemos tudo. Tudo, todos os nossos bens, roupa, tudo que a gente tinha, a gente perdeu nesse incêndio. Obviamente, ficamos nós 3 chorando, desesperados, ligamos pro bombeiro e tal. E aí ela começou a contar pra gente que ela estava sendo por um cara, que ela namorava com esse cara e esse cara não sabia que ela era do job, e quando descobriu, sabia onde ela morava, porque ele deixava ela lá em casa várias vezes na porta, simplesmente botou fogo na nossa casa. Eu fui pra cima dela, virou uma confusão, falei que ela tinha que ter contado isso pra gente, que ela não tinha que ter levado ninguém lá pra casa, que ela não tinha que ter mostrado o endereço dela. Ela levava a cara pra nossa casa quando a gente não tava lá. Então, assim, virou uma loucura, eu fui pra cima dela, minha mãe tentando separar, falando que não adiantava mais, que já era. Eu e a minha mãe perdemos tudo, nós fomos morar na casa da minha avó. Eu não sei pra onde ela foi, eu sei que ela sumiu. Demorou mais ou menos 2 anos pra eu e minha mãe conseguir mobiliar uma casa completa. A gente ficou mais ou menos uns 6 meses na casa da minha avó, juntamos um dinheiro, compramos o necessário, né? E aí a gente alugou uma casa, botamos tudo bonitinho na casa, mas demorou mais ou menos 2 a 3 anos pra gente poder mobiliar uma casa e a nossa vida voltar ao normal. Desde esse dia, minha mãe aprendeu que nunca mais ela deve colocar qualquer pessoa dentro de casa. Minha psicóloga se casou com o meu ex. Quando eu era nova, eu me envolvi com uma pessoa, amor, que ele acabou com a minha... Ai, querida abençoada. Amor, eu quase que fui de arrasto por causa dessa imagem. Tu acredita? Pois é. E aí, o que acontece? A gente terminou, ele me traiu. Depois da 50ª vez, eu falei, não, né? Ele já me traiu 88 mil vezes, agora eu tenho que ter um pouquinho daquela que falta na cara. Vou ter que terminar com esse alecrim. Terminei com ele. Fui o quê? Terapia. Minha mãe falou, vai pra terapia. Você não tá bem. Comecei a ficar depressiva, não saía de casa. Tudo por causa do macho. Tudo por causa do Jurandir. Amor, era o ar. Oxigênio o oxigênio não existe. Meu ar era aquele macho. Ele era o ar que eu respirava. Era, com certeza. E aí eu fui pra terapia. Na terapia conheci Solange.
né? Foi uma indicação, disseram que ela era muito boa, ela era jovem como eu, formada, inteligente. E a gente começou a conversar, e ela me dava vários conselhos sobre o meu ex, tudo que tava acontecendo. Eu falava, cara, ele acabou com a minha vida! Macho tóxico, ela, você não pode ficar assim por causa disso, mais tóxico. Porque ela não era aquela terapeuta que só escutava, ela era aquela terapeuta que fazia você pensar, que te dava conselho, que realmente conversava com você. Eu pagava 3 horas de sessão com ela, pra vocês terem uma noção. Eu ia uma vez por semana, mas eu pagava 3 horas de sessões. E aí a gente conversava, eu contava tudo pra ela, tudo que eu tava sentindo. Ele começou a me procurar, eu comecei a contar pra ela. E aí começou toda aquela situação, e ela me dando um conselho, me ajudando no que fazer. Nós viramos assim, best friend forever. Não parecia nem que eu tava no terapeuta, parecia que eu tava conversando com uma amiga. Até que em uma das sessões, ela falou pra mim assim, cara, a gente fala tanto do Juju, e eu nunca vi uma foto dele, e eu queria ver uma foto dele pra eu poder associar uma imagem à pessoa. E eu entendo, odeio falar das pessoas sem saber quem é. E aí eu mostrei uma foto pra ele, pra ela, dele. Ali, meus amigos. Meus amigos. Comenta pra parte 2 pra poder ajudar a blogs. Comenta e curte, é muito importante pra mim. Por favor, vamos nessa campanha. Quando eu mostrei pra ela, ela ficou assim, ó. Chocada. Ela ficou rosa chicletes. E ela nem disfarçou. Ela, menina, Jurandir é bonito. Eu falei, por isso que ele destroçou minha vida, né? Porque ele realmente é bonito, mulherengo. As mulheres caíam matando. Rolinha de ouro, né? Varinha de Hogwarts de ouro. O grande bola de ouro. E aí, ela ficou meio... Tipo, na hora que eu mostrei, ela mudou. Ela já sabia o nome dele, sabia o sobrenome, porque eu falava muito dele. E a gente terminou a sessão de um jeito meio estranho, achei meio estranho, porque ela logo desconversou, começamos a conversar outras coisas, só que ela ficou meio assim, sabe? E falei, tá bom, beleza, fui pra minha casa, passou-se os dias, normal, chegou o dia da minha terapia novamente, e ela disse que não poderia me atender. Perguntei o porquê, e ela falou que tinha compromisso, perguntou se a gente podia remarcar, remarquei. E aí, no outra vez, ela também remarcou, e aí eu já tava ficando doida sem a minha terapia, né, porque... era aquilo que tava salvando a minha vida. Até que ela resolveu me atender. Quando ela resolveu me atender, ela foi extremamente fria. Cortou a intimidade. Ela foi meio, tipo, profissional. Ai, que não sei o quê. E eu perguntei pra ela se estava acontecendo alguma coisa. E ela falou que era por questões de ética, que nós estávamos muito íntima, que tinha que rolar a conexão, mas não podia rolar tanto essa conexão entre terapeuta e o cliente, pipipipopopó. E eu não queria prejudicar o trabalho dela. Eu acreditei. Falei, não, tudo bem. E que eu ia me conter também. E ela, você não é minha amiga, você é minha cliente, existe isso, existe aquilo. E eu comecei a desabafar sobre a minha vida. E ela me perguntou se ele tinha me procurado. Eu achei estranho. Não é ela que faz pergunta, sou eu que conto pra ela. Ué, cadê aquilo de você se sente confortável? E aí eu peguei e falei que não, que ele tinha me bloqueado de tudo. E quando eu falei que ele tinha me bloqueado de tudo, ela tava assim, ó, tipo, muito séria, de óculos, assim, ó. Aí ela fez bem assim, ó. Sabe, aquele sorriso, tipo, rápido. E aí ela falou, que bom, assim você segue a sua vida, isso é melhor pra você, e não sei o que, e tudo mais. E eu falei, tá bom. Passou mais 2 meses. 2 meses da gente nessa situação, ela muito fria comigo, mas eu ali, agarrada ali nela, porque eu gostava da terapia dela. Até que um belo dia eu fui pra minha sessão, e ela falou pra mim que aquela seria a nossa última sessão, e me entregou um envelope. Eu muito triste, perguntando o que tava acontecendo, se ela ia se mudar, o que tinha acontecido, ela só me entregou um envelope e saiu. Eu abri o envelope, era o convite de casamento dela com o meu ex. Fui atrás dela, e aí falei, você vai me explicar. E ela falou pra mim que seguiu ele na rede vizinha, ele seguiu de volta, eles começaram a conversar, e eles começaram a namorar 3 meses. E eles iam se casar. Virou as costas e foi embora. Eu fiquei em tão choque que eu não falei nada. E foi isso, gente, eu fui pra casa. Aí eu tive que arrumar outra terapeuta, arrumei um homem dessa vez, pra poder superar a minha ex, o meu ex e a minha terapeuta. E eles realmente se casaram. Meu patrão fazia todo mundo levar uma sacola preta pra casa com algo que ele colocava dentro, até a gente descobrir o motivo e o que tinha lá dentro. Eu tava desempregada, mandando o currículo assim pela internet, até que eu recebi um e-mail me chamando pra uma entrevista numa loja que tinha lá próximo da minha cidade. Eu fui muito feliz, porque eu era mãe solo e eu tava precisando muito de grana. Cheguei lá toda arrumada e quem me entrevistou foi o próprio dono da loja. E ele falou pra mim que era uma vaga de atendente, era um comércio, pipipipopopó, e que ele gostou muito de mim, fez algumas perguntas e que ele gostaria de me contratar, mas que ele tinha um critério, ele tinha uma...
como é que eu vou explicar? Uma condição. Eu vou te contratar, porém com uma condição. Se você aceitar essa condição, o emprego é seu, mas essa condição é pra todo mundo, eu faço isso na minha empresa. E eu tava aceitando qualquer coisa. E aí ele começou a me explicar. Basicamente, ele ia me dar uma sacola preta, toda fechada e toda escura. E todos os dias eu tinha que levar aquela sacola pro trabalho. Ele ia colocar algo dentro dela. E depois eu ia levar ela pra minha casa. No dia seguinte, a mesma coisa. Até o dia 3 do mês. No dia 3 do mês. Nosso pagamento era dia 5. No dia 3 do mês, eu iria trazer a sacola e ele iria olhar a sacola. Eu perguntei o que ia ter dentro dessa sacola e ele falou, essa é a questão. Você não pode saber o que tem dentro dessa sacola. Eu achei aquilo meio estranho e fiquei, gente, será que é coisas ilícitas? Esse cabra é meio doido, mas eu estava precisando muito do emprego. E como eu tava vendo que ele tinha muito funcionário, conforme eu fui entrando e vi que tava assim de funcionário, eu falei, cara, não deve ser uma coisa tão errada assim, porque ele tem muito funcionário. Aceitei. Fui pra casa e eu começaria no dia seguinte. Ele já me deu a sacola e falou, amanhã você traz essa sacola. Era uma sacola normal de mercado, toda preta e não tinha nada dentro. Eu dobrei a sacola, botei dentro da minha bolsa e fui pro trabalho. Fui pra minha casa. No dia seguinte, me arrumei toda. Na hora de começar o meu expediente, estava eu lá, na porta da salinha dele. Porque assim que você chegava, você tinha que ir na salinha dele com a sacola. Beleza. Fui lá, entreguei a minha sacola. Ele botou algo dentro da minha sacola. Ele entrou pra salinha, fechou a porta, botou algo dentro da minha sacolinha. Me deu. Tava bem, assim, pesadinha. Eu balancei, mas não fazia barulho. E aí ele falou, guarda, amanhã você traz de novo. E foi assim o mês todo, até que as coisas começaram a ficar estranhas. A impressão que eu tinha é que cada dia tinha algo diferente na minha sacola. Tinha vezes que ela tava muito mais pesada. Tinha vezes que ela não tava pesada, parecia que não tinha nada lá dentro. Tinha dia que ela sacudia. Tinha dia que ela não sacudia. Tinha dia que parecia que tinha moeda. Outro dia parecia que, sei lá, tinha um clipe. Eu nunca sabia o que tinha dentro dela. Só que ela era muito fácil de abrir, porque ela era grampeada. E foi o que ele falou. Ele falou, olha, você não pode usufruir do que tem aí dentro. Eu não posso controlar, você vê. Porque como você tá vendo, ela é muito frágil. Você abre, você vai ver, depois você grampeia novamente. Porém, se você usufruir ou se você fizer algo a respeito do que estiver aí dentro, você vai sofrer as consequências. E eu não sabia sequer o que eram essas consequências. Eu ia ser preso? Eu ia pro cilindro? O que estava acontecendo? Mas eu tava precisando tanto que na minha cabeça, eu botei na minha cabeça, se eu não mexer na sacola, trazer todos os dias e depois, no dia 3, trazer também como ele pediu, tranquilo. Só que eu tava ansiosa, porque basicamente no dia 3 de cada mês, ele iria abrir a sacola na minha frente e me mostrar o que tinha lá dentro. O que ia ser uma coisa diferente a cada dia, né? Porque todos os dias parecia que ele trocava, ou pelo menos era a impressão que eu tinha. Eu comecei a interagir com as pessoas, né, os funcionários, só que assim, a impressão que eu tinha é que eles não confiavam em mim. E todas as vezes que eu meio que tentava perguntar sobre essa questão da sacola, porque todo mundo tinha essa sacola. Às vezes fazia fila na porta da sala dele pra poder pegar a sacola, pra poder levar a sacola, aquela luta ainda não tinha chegado o dia 3. E as pessoas desconversavam, falavam, dia 3 você vai saber, e não sei o quê, e ninguém me contava nada. Até que um dia eu escutei uma pessoa conversando e falando, menina, você viu o que tinha na sacola? Aí ela falou, eu vi, menina, na minha sacola tinha... E falou no ouvido, eu não escutei. E aí ela fez, deixa eu contar o que tinha na minha. Aí falou no ouvido, eu também não escutei. Ou seja, estavam abrindo a sacola e vendo o que tinha lá dentro. Só que eu não tinha essa coragem, porque eu ficava com medo das consequências que eu não sabia o que era. E aí, no dia seguinte, uma menina simplesmente foi demitida. E ela saiu de lá de dentro chorando muito. E ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada, porque todo mundo ficou olhando assim, já sabendo o que tinha acontecido. E eu não, a menina chorando, estava chorando, todo mundo cochichando. E eu boiando ali. Eu tava vivendo pro dia 3 e o bendito dia 3 não chegava nunca. E eu não parava de pensar naquela sacola. E aí eu fui, no final do meu expediente, levar minha sacola pra ele levar, pra ele botar, sei lá o que lá dentro, olhar o que tinha e botar alguma coisa de volta. E fui o caminho todo com uma coisa na minha cabeça. Quando eu chegar em casa, eu vou abrir a sacola e vou ver o que tem lá dentro. Se todo mundo tá abrindo, eu também posso abrir. Até que eu abri. Eu cheguei em casa e minha sacola estava extremamente leve. Eu abri ela com todo o cuidado do mundo, ao ponto de vou abrir e depois eu vou conseguir grampear em cada buraquinho. Quando eu abri a minha sacola, não tinha absolutamente nada dentro dela. Ou seja, foi o dia que calhou de não ter nada. Grampeei ela direitinho e fui pro trabalho. E os dias foram se passando. Depois desse dia, eu não tive mais coragem de abrir a sacola. Eu fiquei com muito medo de abrir a sacola. E eu fiquei com medo dele perceber que eu tinha aberto, né? Ele falou que isso não era um problema, porque ele não tinha como controlar. E aí chegou o dia 3, eu ansiosa, fui pro trabalho. E tudo ia acontecer no final do expediente, no final do meu expediente. Trabalhei o dia todo ansiosa, com a sacola assim na mão pra poder levá-la pra ele. Deu o fim do meu expediente, eu fui levar a sacola. Ele abriu a sacola na minha frente e tirou de lá um cheque com 10 mil reais. E aí ele falou pra mim, isso foi o que você levou ontem pra casa. Ele pegou um envelope, porque a gente ia entrar na sala dele, ele pegou um envelope com o meu nome e fotos reveladas. E aí ele me mostrou
30 fotos do que eu levei pra casa cada dia. Tinha mesa, tinha dia que era um papel, tinha dia que era um clipe, tinha dia que era uma moeda, tinha dia que era R$300, irmãos. Tinha dia que era um cartão com uma senha. Cada dia era uma coisa diferente que eu levava, mas sempre algo de valor. E aí eu questionei ele o porquê, né, que a gente levava isso pra casa. E aí ele me explicou. Falou que é um método que ele tinha desenvolvido para poder confiar ou não nos funcionários dele. E porque todo dia 3 ele te mostrava tudo que tinha dentro da sacola e você tinha noção do que você tinha levado para casa. Porque a cada mês ficava mais difícil, porque você recebia e levava para sua casa coisas mais caras. E a prestação de contas, no caso, de você ver o que você levou, de você devolver o que você levou no dia anterior, era todo dia 3. Porque caso você não levasse de volta, tivesse curiosidade e usufruísse e tal, você poderia ser demitida antes, tipo assim, no meio do mês eu abri minha sacola, usei o que tinha lá e não voltei, e ele descobriu, ele demitia a pessoa e descontava do valor que a pessoa tinha pra receber na casa. E no caso, era todo dia 3, porque era antes do pagamento. Então, se você usasse o que ele te deu, ou você vendesse, ou usasse o dinheiro, se você tivesse levado o dinheiro em mãos, ele também descontava do seu salário. Antes de te demitir, claro. E era dessa forma que ele montava a equipe dele, que trabalhava com ele. Porque se você usufruísse do que ele te desse naquele dia, ele saberia que você não era uma pessoa de confiança e você não poderia trabalhar com ele. Ele não se prejudicava, não perdia em nada, porque ele descontaria o dinheiro de você, caso você usufruísse de alguma forma. E eu fiquei me perguntando, e se a pessoa fosse furtada, como é que seria? Eu nunca mais mexi na sacola, continuei trabalhando lá, só levava e buscava sacola, levava e buscava sacola. Já levei dinheiros absurdos pra casa sem saber. E foi isso, gente. Foi isso. Trabalhei lá durante um tempo e depois pedi demissão. Você sabia que Judas entregou Jesus com um beijo? E a minha melhor amiga também. E eu apanhei muito, sem nem saber o porquê. Eu morava em cidade grande e uma coisa que eu gostava de fazer, né, em São Paulo que eu morava, era ir pra balada, ir pra festa, ir pra baile, tudo quanto é lugar que tava tocando uma musiquinha que dava pra tomar umas biritinhas, eu ia com certeza. E eu tinha uma melhor amiga, que ela era minha amiga desde a época da escola, então tipo assim, ela era uma pessoa da minha total confiança e era sempre com ela que eu ia pra esses locais. Ela era tipo minha casca de bala. Eu ia casca de bala, tipo isso. E aí um belo dia ela falou pra minha amiga, vamos pra um baile em tal lugar. Esse tal lugar era um baile que eu nunca tinha ido e que era muito longe da minha casa. E eu falei, amiga, é muito longe. Ela, não, a gente vai com um grupinho de galera, tranquilex, vai dar tudo certo. Acreditei no meu potencial, confiei na minha casca de bala e fui. Pior que deu tudo certo, né? O baile tava muito bom, a gente tava tomando umas biritinhas, curte daqui, dança daqui, rebola quadradinho, faz a raiz quadrada de 15, volta e faz não sei o quê. Um garoto cutucou as minhas costas. Cutucou as minhas costas. Era um gatinho, né? Meio aquele estilo de pessoa, assim, que praticava coisas ilícitas, sabe? Mas ele era muito lindo. Parecia o quê? Que fazia concurso de beleza ali? Ele falou que eu estava muito bonita, dançando muito, tinha chamado a atenção dele e tal. Perguntou se eu não queria ir pro cantinho com ele. A gente, que era meio agitada, eu fui pro cantinho com ele. Começamos a dar uns beijinhos na boca. E minha amiga olhando e tal. Só que eu vi que ela fechou a cara quando eu tava dando uns beijinhos nele. Porém, não falou nada. E aí, quando eu voltei, ela tava meio assim, com raiva, digamos assim. Ela falou, e aí, ele beija bem? Eu falei, beijo, amiga. Tá tudo bem? Ela, não, tive um estresse com um garoto aqui e tal. Só que eu não vi ela tendo estresse com garoto nenhum. Eu não vi garoto nenhum chegando perto dela. E eu achei isso um pouco estranho. Dali pra frente, a noite acabou pra ela. O garoto pegou o meu número, saiu. E ela falou, vamos embora, que eu tô cansada, que não sei o que. Tudo bem. A gente foi pra casa. E desde aí ela mudou comigo. Até que um belo dia na faculdade, era um dia comum, né? Eu fui pra minha faculdade. E a minha faculdade, em frente a ela, tinha uma praça, que era onde a gente passava a maioria dos intervalos. Porque a minha faculdade, ela não tinha, tipo, um espaço pra gente curtir o intervalo. Então a gente sempre ficava do lado de fora, que era meio que a proposta da faculdade, né? E aí eu ia ter uma aula que eu não queria ir pra essa aula, então eu ia ficar nessa praça. Até então a gente foi pra lá, minha melhor amiga tava comigo, ela tava cada dia mais estranha, mas tipo assim, eu tava tentando relevar. Toda vez que eu perguntava por que ela tava estranha, não me respondia as mensagens, não falava comigo direito na faculdade, ela falava pra mim que ela tava com os problemas em casa, dando uma disfarçada. Eu falei, não, tudo bem, né, tinha que respeitar o momento dela. E a gente ficou lá no intervalo, era um grupo de pessoas, incluindo ela, e ela super me tratando estranha. Até que o sinal tocou e todo mundo foi pra sua aula. E eu falei pra ela que eu não ia, que eu ia ficar. Ela, não, então eu vou pra minha aula. Eu falei, tudo bem, a gente não fazia essa mesma aula juntas. Eu botei o meu fone, fiquei sentada lá, fui repassando umas matérias, né? Porque eu realmente não queria ir pra essa aula. É coisa de estudante, você mata uma aula pra poder estudar pra outra matéria. A minha amiga veio de dentro da faculdade, a amiga essa que devia estar na faculdade, nas aulas, veio correndo. Aí ela veio correndo, tinha um gato pingado ou outro na praça, eu não tava completamente sozinha, mas tinha umas outras meninas lá.
E ela veio correndo, esbaforida, e eu falei, amiga, tá tudo bem? O que foi? Ela sentou do meu lado, só que ela meio que sentou se jogando em cima de mim. E aí ela falou pra mim que sim, que ela tava tudo bem, mas que ela tinha vindo conversar comigo, porque ela sabia que ela tava estranho comigo, não sei o que isso pesou na consciência dela e tal. E que ela tinha vindo conversar comigo, me pediu desculpa, falou que tava com os problemas em casa, e eu falei que tudo bem. E aí ela me deu um beijo no rosto. Ela sempre fazia isso, então não era uma coisa que eu questionava. Ela me deu um beijo no rosto, deu um beijo no rosto dela, ela me abraçou e saiu. Do nada, assim, levantou e saiu. Assim que ela entrou na faculdade, eu só senti alguém pegando no meu cabelo e puxando. Eu fui jogada pra trás com tudo e comecei a apanhar muito, mas era socos e socos na minha cara. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo, eu não conseguia raciocinar e prestar atenção em quem que tava fazendo. Eu olhava assim, mas eu não enxergava ninguém. E tome, e dando só aqui no meu olho, na minha cabeça. E eu não entendendo nada, gritando por ajuda, porque eu não conseguia nem ver o rosto da pessoa de tão rápido que foi. E aí as outras meninas que estavam lá em volta veio me ajudar, porque me conheciam de vista, ou algumas até falavam comigo. Tirou a menina de cima de mim. E aí eu levantei, meio que sentei assim no banco, já tava aqui aberto, sangrando a beça, não sei se você entendeu o que tava acontecendo. Aí eu olhei pra menina assim e falei, e ela começou a gritar, você nunca mais vai pegar o nome dos outros, que não sei o que, sua safada e tal. Aí ela virou e falou, sua própria amiga te entregou. E eu falei, cara, por favor, o que tá acontecendo? Porque eu não tô entendendo por que você tá fazendo isso comigo, e por que você tá falando da minha amiga e tudo mais. E aí ela meio que viu a minha cara de susto, de eu, por favor, me explica, porque ela ficava gritando, berrando, as meninas segurando ela, tipo 4 meninas segurando ela. E ela gritando, falando que ia me pegar, que não sei o que lá. E eu, cara, por favor, pelo menos me explica pra eu saber o porquê que eu tô levando. Porque eu não tive força pra poder... Porque se fosse eu ia perguntar depois de bater também. Se a pessoa chegar aqui, descer a mão na minha face e eu não fazer nada, ela vai ter que ter 2 xerelex no meio da perna dela, que ela vai ter que ser mais mulher que eu. Como é que é isso? E, enfim, depois deu muito me humilhar insistir pra mulher me falar por que ela tava arregaçando com a minha cara. Aí ela foi e virou pra mim e falou que naquela noite, lembra aquela noite que a gente tinha ido pra um baile diferente? Eu fiquei com o marido dela. E aí eu falei pra ela que eu nem sabia quem era o marido dela. Eu falei, olha, o único menino que eu fiquei foi esse daqui. Peguei e mostrei meu telefone pra ela. E ela falou, esse aí mesmo, ele é meu marido. Aí ela perguntou, você não enxergou a aliança enorme que tava no dedo dele? E eu falei que ele não estava com aliança nenhuma. Aí ela meio que deu uma acalmada, sentou, ficou olhando pra minha cara. Eu falei, olha, eu fui pra lá, eu nunca... Ela falou, mas é impossível você não saber que eu era a mulher dele. Eu falei, olha, eu fui pra lá pela primeira vez. Quem frequentava lá era a minha amiga, porque eu nunca tinha ido lá, mas a minha amiga frequentava lá. E eu fui pela primeira vez, e ele chegou em mim, eu achei ele bonito. Dei uns beijos nele, ele pegou meu número, a gente trocou umas conversas outra, mas depois eu nunca mais falei com ele. E ela era aquele tipo de pessoa que era corna consciente, ia lá bater na amante, então essa aí. E aí ela me falou que tinha recebido uma mensagem de uma menina e que essa menina tinha mandado uma foto minha beijando o marido dela, só que eu tava de costa, então ela nem sabia quem eu era. E aí ela falou, não dá pra ver quem é essa menina. E ela falou, não, eu vou te falar quem é ela. Só que ela falou que a menina só ia falar no dia. E que no dia ela ia saber porque ela ia vir falar comigo e ia me dar um beijo no rosto. E quem ela desse um beijo no rosto, ela ia saber que era a mulher que tinha ficado com o marido dela. Usou bem o critério lá de Judas mesmo. Ela topou porque já sabia que o marido tinha ficado com alguém, queria saber quem era. E foi, combinou tudo com a menina, bonitinha. A menina beijou meu rosto. Porque até então eu já tava tendo noção de quem era. E ela veio me estapear. Eu pedi desculpa pra ela, falei que eu não sabia que era o marido dela, falei que eu pensei que ele era solteiro, que eu não era de fazer essas coisas, expliquei pra ela, ela se acalmou, entendeu? Toda destrupiada. E eu, só pra confirmar, pedi pra ela me mostrar a foto da menina. Ela me mostrou, a foto da menina era a minha melhor amiga. Aí eu fui tirar satisfação com a minha amiga, que ela tava acabando de sair da sala, porque ela foi embora e a minha amiga tava acabando de sair da sala. Já fui pra cima dela, perguntando por que ela tinha feito isso, que ela era minha amiga, que não sei o quê. E aí ela só virou pra mim e falou, quem mandou você ficar com ele? Ela ia pra aquele local lá porque ela era apaixonada, doida pra poder ficar com ele, por isso que a noite acabou, por isso que ela fechou a cara. E como foi eu que fiquei com ele, ela simplesmente contou pra mulher dele vir me arregaçar. Bloqueei ele de tudo, acabei a amizade com ela e foi assim. Ela me entregou e eu levei sem nem saber o porquê. Tinha uma mulher na porta da igreja esperando pra falar comigo. Aí você não tem noção o que ela quer abençoada. Gente, eu tava na igreja orando. O que ela queria comigo? É de cair o tubinhas. Eu tô chegando à conclusão que quem tem limite é município. Porque o ser humano mesmo, o limite já foi com Deus. Eu sempre fui da igreja. Gente, sempre fui da igreja. Minha família toda era da igreja. Eu nasci, fui criada dentro da igreja. Só que eu sempre fui muito vaidosa. Guarde essa informação porque era muito importante. Acordei eu
né, abri os olhos linda e bela, fui fazer minhas coisas. De noite tinha o quê? Tinha um culto, graças a Deus. O culto começa às 7. Eu começo a me prosear às 5 pra eu poder ficar o quê? Bonita pra Jesus. Então, 5 horas, fui tomar o meu banho abençoado, me arrumei toda linda e bela e fui pro culto junto com os meus pais. Porque eu tinha mais ou menos uns 20 anos quando isso aconteceu. Chegando na igreja, teve o culto abençoado. E aí uma irmã me cutucou no ombro, assim, no meio assim do culto e falou: a fulana de tal tá te esperando lá fora. Quem que era a fulana de tal? Fulana de tal era mãe de um menino que frequentava a nossa igreja. Só que ela não frequentava a nossa igreja. Ela frequentava uma outra igreja. E ela estava me esperando lá fora querendo falar comigo. O que? Eu não sei. Eu via ela de vista, que a gente morava em cidade pequena, então eu conhecia ela, via ela de vez em quando com o marido dela e o filho dela. E eu tinha mais intimidade com o filho dela, porque eu via o filho dela ali todo dia, ele me cumprimentava e todas essas coisas. Só que eu nunca dei nenhum tipo de liberdade ou confiança, nem nada do tipo, pra ela estar me esperando na porta do culto pra poder falar comigo. E eu não consegui imaginar o que ela queria falar comigo. Fiquei meio assim, achando estranho, acabou o culto, né? Me despedi de todo mundo. E aí falei com os meus pais, falei, olha, a dona, vamos botar o nome dela de Dona Elzira. Dona Elzira, querida, abençoada, está ali fora me esperando, querendo falar comigo. Vou lá ver o que ela quer. E aí meus pais falaram, não, a gente vai lá então pra poder comer e depois a gente vai lá ver o que tá acontecendo. Eu falei, não, tudo bem. Meus pais foram pra cantina, porque todo mundo sabe que depois do culto tem lá a parte da cantina. E eu fui lá pra fora ver o que Dona Elzira queria, que mandou me dar o recado no culto de que queria falar comigo. Saí na porta da igreja e Dona Elzira estava do outro lado da calçada, linda e bela, com a saia dela lá na canela, me aguardando no meu aguardo. Eu cheguei e dei boa noite, porque assim, eu não tinha muita intimidade com ela, como eu falei pra vocês. Falei, ô querida, tudo bom, Dona Elzira? Como assim, tá? A família, como é que vai? Tá tudo bem? Quando eu tava terminando assim de cumprimentar, que todo mundo sabe que a gente cumprimenta dessa forma, ela fez bem isso aqui, ó. Não quero que você me cumprimente, eu vim aqui pra poder falar muito sério com você. Falei, gente, Dona Elzira mal educada. Aí eu falei, como é que é? Aí ela, sem esse papinho furado. Eu falei, não, não é papo furado, o nome é educação, Dona Elzira. Tô aqui me te cumprimentando. Primeiro que eu não podia nem vir aqui falar com a senhora. Mas como eu sou uma mulher educada, me deixou uma idosa aqui me esperando, eu vim aqui pra poder ver o que a senhora quer falar comigo. Eis que o Dona Elvira vira e fala, não se faça de santa, que eu sei que você está se fazendo de propósito. Você tá criando essa situação propositalmente. E eu pensando, gente, será que a cidade espalhou que eu tô pegando o marido dessa mulher? Porque pra ela vir aqui com essa raiva toda, ela deve estar achando que eu tô falando com o marido dela, sendo que eu era uma mocinha ainda, gente. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu falei, tudo bem, Dona Elvira, vamos pular que o papo furado desenvolve a senhora, que a senhora quer aqui no assunto, que eu quero ir lá comer. Aí ela me falou, olha só, você sabe que meu filho frequenta essa igreja, né? Eu falei que sim, que eu sabia que o filho dela frequentava a igreja. Eu falei, sim, conheço, inclusive. Ela virou e falou bem assim, pois bem, o meu filho está se desviando do caminho e a culpa é sua. Eu fiquei sem entender, porque como é que o filho dela estava se desviando, a culpa era minha, se eu tava na igreja todo dia, o filho dela também, inclusive. Que desvio era esse que eu não tava entendendo? E aí ela começou a falar, eu estou querendo que meu filho vá pra minha igreja, porque ele vai acabar caindo no mundo, e a culpa é sua, você é uma irresponsável. E eu começou a falar. Aí eu fiquei assim, escutando ela me ofendendo. Eu falei, Dona Elzira, mas de onde a senhora tirou essa ideia, esse cabimento aí? E ela simplesmente virou e falou que era devido ao fato de eu estar usando maquiagem todos os dias pra ir pro culto. Que o filho dela me elogiava muito. Que o filho dela falava que eu tava sempre muito bem arrumada, muito bem produzida, minha roupa era muito legal, que eu usava umas maquiagens legais. E que o filho dela tava se desviando pela maquiagem que eu passava no meu rosto. E que ela queria que a partir daquele dia eu parasse de usar maquiagem pra parar de atrair a atenção do filho dela. Porque o filho dela não iria se casar com uma pessoa como eu. Uma pessoa que usava maquiagem, que isso não era da igreja. Que isso não era permitido, que era um absurdo uma igreja. Permitiu que uma mulher usasse maquiagem. E foi falando que já tentou de tudo pro filho dela ir pra igreja deles, mas que o filho dela não quer, e que a culpa é minha também, porque eu fico atraindo o filho dela, que é a minha maquiagem, que eu fico passando maquiagem. Olha, eu já vi que maquiagem tem muito efeito. Sabe? Deixar a pele suave, deixar você mais bonita, com mais cor. Agora, atrair macho dessa forma assim, a ponto de desviar. Fiquei chocada. Olhei bem pra cara da Dona Elzira e falei, é mesmo, Dona Elzira, que loucura, né, menina? E ela falou que isso não é coisa de Deus, você é uma falsa, está na igreja se passando. Assim, começou a falar, eu só olhei bem pra cara dela e falei assim, entendi. Falei, Dona Elzira, bonita a sobrancelha. É aquela que faz com um negócio de tatuagem, né? Muito bonita. Ri? Ela, o que você tá querendo dizer com isso? Virei as minhas costas e fui comer. Nunca mais falei com a Dona Elzira, ela voltou 3 vezes na porta da igreja pra poder falar comigo. Eu ignorei ela completamente, que doida, a gente não discute. E foi isso, gente. Nem casei com o filho dela, inclusive. Imagina ter ela como sogra.
Eu tive uma experiência horrível com o Uber e esse homem ficou totalmente obcecado por mim. Eu trabalho na parte da tarde, então quando eu saio do meu trabalho já é noite. E um certo dia eu fiquei até mais tarde no trabalho, então eu saí num horário mais tarde do que meu horário normal. E como já estava muito tarde nesse dia, eu chamei um Uber e veio um rapaz extremamente assim educado. Ele conversou bastante comigo, ele até me passou assim uma certa segurança. E conversa vai, conversa vem. Ele me passou o contato particular dele, porque segundo ele fazia viagens particulares e que compensavam mais. Então ele falou que se caso eu precisasse, era só mandar mensagem para ele direto. E como ele foi muito educado comigo, muito tranquilo, todas as vezes que eu precisava chamar um Uber de noite, em vez de chamar pelo Uber, eu chamava ele diretamente. E todas as vezes ele conversava muito, fazia muitas perguntas sobre mim, só que eu respondia apenas o básico. Até que um certo dia, esse homem me buscou no trabalho, como de costume, e nesse dia, gente, ele andou a cidade inteira comigo dentro daquele carro. E quando eu vi que ele não estava fazendo o meu caminho até a minha casa, fiquei com medo, obviamente. Falei pra ele, falei, olha, você não está fazendo o caminho da minha casa, você está rodando a cidade comigo. E eu avisei ele que eu já tinha mandado mensagem pra toda a minha família e a localização também. E ali eu falei pra ele, se você não me levar embora, vai dar problema. Parte 2. E quando eu falei pra ele que eu já tinha mandado mensagem pra toda a minha família, ele ficou muito bravo. E ali ele me levou embora. Só que ele correu tanto, mas tanto, que pense no medo que eu fiquei. Beleza, depois desse dia eu bloqueei ele e eu não chamei mais ele. Mas o que aconteceu? Ele começou a ir no meu trabalho. Ele passava na frente do meu trabalho todo santo dia. E detalhe, eu moro com a minha mãe, minha irmã e meu pai. Só que meu pai ele é caminhoneiro, então ele vive viajando. Até que um certo dia, eu cheguei em casa, minha irmã e minha mãe já estavam deitadas. Eu fui tomar meu banho, comi alguma coisa e também fui deitar. E por volta das 2 horas da manhã, mais ou menos, minha irmã veio me acordar, dizendo que ela estava ouvindo passos dentro de casa e que tinha alguém dentro da nossa casa. Nisso, eu também comecei a ouvir, então nós fomos acordar minha mãe. Minha mãe acordou e também ouviu, então nós fomos tudo para a sala, ficamos ali bem quietinha e fomos olhar pela janela. Gente, quando eu olhei pela janela, adivinhem quem era? Exatamente, o Uber estava dentro da minha casa. A minha mãe, na hora do medo ali, ela começou a gritar desesperada. Não sei se ele assustou, só que nisso ele saiu correndo. E a minha mãe e a minha irmã sabiam quem era ele, porque eu já tinha falado, pra ela sobre ele. Beleza, no dia seguinte ele pulou dentro de casa novamente. Só que dessa vez a gente ligou pra polícia, a polícia veio e levou ele. Só que depois disso, ele ficou com mais raiva ainda de mim e ele passou a pular dentro da minha casa todos os dias. E não bastando isso, ele começou também a me ameaçar. E chegou num ponto que não adiantava mais ligar pra polícia, porque a polícia vinha, levava ele, só que já soltava. E isso aconteceu até o dia que o meu pai chegou de viagem. E assim que meu pai chegou, a primeira coisa que minha mãe fez foi contar pro meu pai tudo o que estava acontecendo. Beleza, o meu pai ficou em total estado assim de alerta. E o meu pai, quando ele estava em casa, ele tinha costume de me buscar no trabalho. Foi então que um certo dia ele me buscou no trabalho, me deixou em casa e de lá ele foi pra casa do irmão dele pra beber com o irmão dele e com os amigos dele. E quando foi de madrugada, o rapaz do Uber pulou novamente dentro de casa. E ali a minha mãe rapidamente já correu, ligou pro meu pai e falou que ele estava dentro de casa. Quando eu vi a minha mãe ligando pro meu pai, pensei comigo, gente, que dó desse homem do Uber. Eu sei que meu pai veio embora na hora pra casa, só que ele não veio sozinho. Veio ele, o irmão dele, todos os amigos que estavam bebendo com ele. E assim que meu pai entrou em casa, que ele viu meu pai, ele até tentou correr, pular o muro pra correr, só que não deu tempo. O meu pai e os amigos dele pegaram aquele homem e, gente, mas bateram, mais bateram. Eles bateram tanto que eles só não... pra não dar BO, só que deixaram o cara desacordado. Depois disso, levaram ele pro meio do mato, jogaram ele lá e ali ele ficou. O carro dele não tava ali por perto, porque ele nunca deixava o carro por perto, ele sempre deixava o carro mais longe, ia sozinho até minha casa. E no dia seguinte saiu no jornal da cidade que um corpo tinha sido encontrado no meio do mato, estava vivo, só que praticamente morto. Ele foi levado pro hospital, ficou uns dias internado e depois ele saiu. E depois disso, nunca mais ninguém viu, ninguém mesmo. Eu acho que ele aprendeu a lição, né? Mas eu falo pra vocês, eu sou muito grata, claro, pelo que meu pai fez, pela defesa, pelos amigos dele. Mas olha, só eu sei o que eu realmente passei com esse homem.
Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Infelizmente, meu aplicativo Vizinho oficial está suspenso temporariamente, mas logo logo eu estarei de volta lá. Por enquanto, você pode enviar as suas mensagens pra mim pelo e-mail que eu vou deixar aqui, ou até mesmo pelo meu Instagram secundário. Tchau! Será que homem pensa? Será que o homem realmente pensa? O dia que o boy me chamou pra ir na balada com ele pra buscar a irmã dele, e chegando lá, era ex. Vamos lá, eu estava ficando com essa pessoa tinha uns 2 meses, e até então a gente estava realmente só ficando. Estávamos ali na fase de se conhecer e tudo mais. E eu sabia que ele tinha uma ex, só que essa ex, até onde eu sabia, ela já namorava uma outra pessoa, então era de boa. Achei que era uma coisa já assim resolvida. E eu sabia da existência dela, só que eu não sabia quem era ela, porque como a gente só estava ficando, eu não procurei assim saber muito. Tá bom, até que um certo dia, ele me chamou pra sair, me arrumei toda, ele passou em casa, me buscou e fomos. E na metade do caminho, ele recebeu uma ligação e assim que ele desligou, ele falou que a irmã dele estava dando muito trabalho na balada, bêbada. E falou que uma pessoa ligou pra ele pra avisar sobre isso. E ali ele perguntou pra mim se eu poderia passar com ele, só passar na balada pra buscar a irmã dele. Na hora, eu confesso que eu fiquei muito surpresa, porque eu não sabia que ele tinha irmã, ele nunca tinha falado sobre isso. Na verdade, eu não conhecia muito sobre a família dele. Mas tá bom, fomos pra essa balada. Entrei com ele nessa balada e realmente, assim que nós entramos, eu já vi uma moça no meio da balada, assim, dando um certo trabalho. E quando ele viu essa moça, ele falou que era ela, a irmã dele. Fomos até ela e quando ela viu ele, ela começou a gritar com ele. Ela falava pra ele que ela odiava ele, falava pra ele não encostar nela. E ele ali tentando convencer. Parte 2. E enquanto ela gritava com ele tentava convencer ela de ir embora com ele. Só que ela tava muito bêbada e eu pensei que aquela reação dela é porque ela estava bêbada. Nunca que passou outra coisa pela minha cabeça. E enquanto isso acontecia, enquanto ele conversava com ela, eu comecei a reparar que várias meninas ali ficavam olhando pra mim e rindo. Só que eu não estava entendendo nada, então eu não dei moral. Até que finalmente ele conseguiu convencer ela e ela foi embora com a gente. E não, gente, em momento algum ela me tratou mal ou ela falou algo ali que podia parecer que ela era ex, nada. Eu realmente estava pensando que ela era irmã dele. Ok, levamos ela embora e no meio do caminho, o bonito olhou pra mim e falou assim, então, eu vou ter que levar ela embora e eu vou ter que cuidar dela. Será que a gente pode remarcar o nosso rolê pra amanhã? Eu passo e deixo você na sua casa. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito sem graça. Só que ok, né? Vou fazer o quê? Então ele passou, me deixou em casa primeiro e depois eles foram embora. E eis que no dia seguinte, eu acordo com várias, mas assim, várias mensagens no meu celular. O meu nome estava rodando em vários grupos. Eu estava sendo motivo de piada em vários grupos. Todo mundo me zoando. E nesses grupos tinha pessoas que me conheciam. Então o que eles fizeram? Printaram e mandaram tudo pra mim. Foi assim que eu descobri que eu tinha ido buscar a ex do boy e não a irmã do boy. Pensa no ódio que eu fiquei quando eu descobri aquilo. Toda aquela humilhação por nada. Eu queria matar ele. Nisso eu peguei todos aqueles prints e enviei pra ele e falei pra ele muito obrigado, tá, por toda a sacanagem que você fez comigo. E sabe o que ele respondeu pra piorar a situação? Ele respondeu assim, desculpa aí, é que quando ela fica muito bêbada, ela não ouve mais ninguém a não ser eu. Foda ele, né? E ainda falou que queria continuar saindo comigo sim. Com certeza a bonita não quis voltar com ele, né? Então vamos nela mesmo. Mas aqui não, querido. Eu falei pra ele que nunca mais eu queria nem olhar na cara dele. E pro fim, o bonito ficou sem nenhuma, sem eu e sem ela. E detalhe, sabe por que ela bebeu muito na balada e tava dando trabalho? Porque o outro ex dela terminou com ela e ela tava sofrendo por isso. Porque ela queria voltar com o ex dela. Só que daí, alguns dos amigos desse boy acabou vendo ela na balada e ligou pro boy que eu estava. Só que ela estava chorando por outro, não era pelo boy que eu estava. Ou seja, foi dar um de bonitão e acabou se fudendo. E hoje quem virou piada foi ele, que não ficou com nenhuma.